Especialistas da ESPN comentam sobre a coletiva dada pelo novo treinador do Corinthians, Fernando Lázaro. ESPN de volta agora para falar aqui do Lázaro, Fernando Lázaro, apresentado no Corinthians hoje e deu uma entrevista falando das inspirações. Onde vai pegar conhecimento, onde vai olhar para montar e treinar esse time? Fala, Lázaro, que a gente quer ouvir. A gente está trabalhando já com uma ideia de um elenco um pouco mais enxuto, com uma estrutura que nos dá a segurança e depois as buscas de necessidades pontualmente. Essa é a ideia geral para todas as posições. A rotação do time, é isso, né? Eu me acostumei, as minhas melhores referências em relação a isso não era nessa linha, e é o que eu penso, assim, né? Em relação à rotação de time, é claro que tem momentos que são diferentes e a gente tem que saber avaliar isso, né? De como fazê-la e momentos de maior desgaste, de maior acúmulo de decisões, momentos importantes. Além do Tite, o Mano é uma grande referência. O Nelsinho Batista foi um cara que passou rapidamente aqui num período que não era dos melhores, mas uma grande referência de vários aspectos ali de dia a dia. Vários outros que eu fui passando, assim, né? Desde o começo eu peguei Vanderlei, peguei Parreira, enfim, menos o Parreira, porque naquela época eu não tinha tanto contato, mas tinha muito contato com o Jairo Leal, que era um auxiliar dele, que era um cara espetacular. Trabalhar com uma comissão estrangeira não foi a primeira vez, né, que eu participei, tive a possibilidade em outros momentos, mas de uma forma diferente agora, né, uma comissão maior, enfim, com algumas dinâmicas diferentes, que trouxe uma possibilidade de visualizar um cenário diferente do comum do nosso dia a dia, enfim, que traz mudanças mais do que coisas boas ou ruins, coisas diferentes que a gente vai aprendendo e tentando extrair o que tem de bom e de ruim em cada uma dessas circunstâncias, mais uma etapa ali de um crescimento. Tá aí, Fernando Lázaro falando em rodar o elenco, ele tem 26 jogadores à disposição nesse momento. Quando ele fala em enxuto, talvez a zaga seja a questão, né? Tem 4 jogadores ali agora e mais um que vai chegar depois da Copinha. O Murilo já tá na Copinha e depois vai ser integrado. E o Caetano, estava procurando o nome do Caetano, já tá ali junto com o Gil Balbuena e o Mendes. Agora, o presidente, ele não ia ser bobo de falar de Vitor Pereira nesse momento. Apesar do bom trabalho, a situação a gente sabe qual é de saída do VP. Os nomes que ele falou ali te indicam que tipo de trabalho? Ele está há muitos anos no Corinthians. Ele é um discípulo do Tite, principalmente. Claro que ele cita lá o Mano, os outros e tal. Claro, vai aprendendo um pouco cada um. Ele era de uma outra área, né? Ele não era auxiliar, ele começou lá fazendo um trabalho de mapeamento de jogadores e tal, Cifute, que chama lá, né? É o centro e tal, que o levou para a seleção brasileira também, o Tite o levou para a seleção. Então, em 2016, ele sai e vai trabalhar com o Tite. Então, assim, a referência maior para ele que vai começar a carreira, sem dúvida, é o Tite. Ele ligou, conversou com o Tite, encontrou pessoalmente, disse nessa entrevista que teve pessoalmente, foi um papo muito bom. O Tite falou sobre controlar a ansiedade, etc. E você vê que ele usa palavras, sabe? Ele fala, quero ter um time equilibrado. Pô, quantas vezes que o Tite falou isso, né? E todos eles falam um pouco disso, né? Vamos fazer um pouco de pressão lá, mas tem a parte defensiva, vamos a preocupação defensiva, mas sempre pressionando e tal. E os anos que ele passou com o Tite no Corinthians e também com o Tite na seleção, com certeza, acho que o técnico que é a maior referência para ele é isso. Ontem eu perguntei, a gente ia conversar sobre esse assunto, eu perguntei para alguém da comissão técnica que legado deixava o VP para ele. Por quê? Porque a gente não acompanhou de perto o trabalho, né? Academias e tal, o acesso aos treinos é muito pequeno, mas a gente sabe como era o comportamento do VP com relação aos jogadores. Ele não dava muita bola, não. E ele tinha 4 auxiliares que vieram. Até que ponto VP, e não sei como vai ser no Flamengo também, ele dá bola para os outros, ou ele que decide tudo, ele que é do jeito dele, etc. Claro, você tem 4, 5 auxiliares, você conversa com todo mundo ali e tal, e você, chefe, toma uma decisão assim. O Tite fazia também na seleção e nos outros clubes é a mesma coisa. Mas acho que não deixa muita coisa, não, para a história que o Lázaro pretende escrever aí. Eu acho que é muito no caminho do Tite, sem dúvida alguma, a maior influência dele,
por todo o tempo que ele viveu com o Tite, da maneira que o Tite é também de tratar as pessoas, que certamente deu muito mais moral para o Lázaro do que o VP deve ter dado. Mas eu cheguei a telefonar para alguém lá ontem para saber, para não falar, né, ser leviano, não, ele não participava de nada, não. O VP tomava todas as decisões. Isso a gente ouviu aqui na ESPN, de jogadores, dizendo nós não éramos consultados, a gente ficava sabendo uma hora antes ali do jogo e tal. Mas não significa que o Lázaro não participasse das reuniões. Um aprendizado a mais, ele fala ali, já não foi a primeira vez que trabalhei com, até fiquei pensando, ele fala, não é a primeira vez que eu trabalho com uma comissão de fora, estrangeira. Eu estou pensando nesse tempo que ele está aí no Corinthians, quem é que passou de fora aí, que ele teve essa experiência, mas fica alguma coisa? Fica. Mas sem dúvida alguma, a resposta é, ele é da escola do Tite. Então, eu fiquei pensando numa outra coisa. A gente viu lá atrás, né, a tentativa de Thiago Nunes para mudar a cara desse Corinthians. E aí o tempo passou, o relógio virou. E eu quero saber de vocês se eu entendi errado ou não. Mas voltou para aquilo que funcionou lá atrás, agora com o Lázaro bebendo dessa fonte. Você está falando taticamente, é isso? Sim. Então, e da introdução do Carille também? Bem lembrado. O Carille tem o Carille foi um período o treinador do Corinthians, depois saiu, ficou como assistente, depois voltou como treinador efetivo. Mais ou menos como essa situação do Lázaro. Ele ficou um período como treinador que cumpriu lá o seu período depois da saída do Silvinho. Só um detalhe, Pascoal, eu acho que nessa entrevista o Lázaro, mas a gente pode confirmar, não cita o Carille, porque nessa época ele estava na seleção com o Tite. Então ele não teve um trabalho de perto ali do Carille. Senão, certamente, imagina, pelo que o Carille construiu, pelo que o Carille ganhou, ele teria citado também o Carille. Se ele falou da construção de time baseado no Mano Menezes e no Tite, ele vai começar o time com a pegada atrás, com a marcação e com o sentido de organização para sair, porque esses dois treinadores, né, são treinadores que primam por ter consistência defensiva e a saída de bola com um pouco mais de você trabalhar a bola, não ser tão vertical para poder trabalhar a bola, para chegar à meta adversária com o trabalho de bola. Não sei se ele vai ter... ele falou que não vai mudar muito o time. Ele não quer rodar tanto, Ele não quer rodar. Eu acho que essa é uma impossibilidade que ele tem de não rodar o time. Exatamente. Isso aí não é uma escolha, né, Pascoal? Não é uma escolha. Não rodar não existe no futebol brasileiro. Eu acho que tudo bem, ele pode tentar rodar menos, usar menos. Ainda mais que nós não estamos falando de um elenco jovem, né? Com apenas juventude, com caras que têm... E nem os jovens têm capacidade de jogar todos os jogos de uma temporada no Brasil. Mas então, isso não vai ser uma escolha. Ele vai ter que rodar e ele certamente vai rodar. A questão do não citar o Vitor Pereira, eu acho que assim... Pode até ser que seja tática, pode até ser que seja por ideias de jogo diferente em relação ao Vitor Pereira, que ele vá mais na linha do que ao Tite e tal, mas é o que você falou. Mesmo que que o modelo dele fosse o Vitor Pereira, que o sonho do Fernando Lázaro fosse ser Vitor Pereira, ele jamais citaria esse nome na entrevista coletiva de apresentação ao Corinthians. Aí acho que é uma questão de inteligência, ele não fala absolutamente nada do último técnico do Corinthians. Vamos ver, eu acho que assim, é claro que o Corinthians, ao fazer essa escolha, ele está apostando numa série de coisas, ele vê qualidades no Lázaro que provavelmente nem a gente conhece direito, a gente ouve falar, mas a gente vai começar a conhecer o trabalho dele para valer agora. Você tem, obviamente, questões financeiras também que acho que podem ter contribuído para essa escolha, mas o Corinthians jamais escolheria um cara que ele conhece tão bem, porque a direção do Corinthians conhece muito bem o Lázaro, jamais teria escolhido esse cara se não visse nele qualidades suficientes para fazer um bom trabalho. E talvez a saída do Vitor Pereira do jeito que foi o ajude, pelo menos no sentido de ter um apoio, de ter uma comunhão maior em torno do seu nome, né? Porque ficou... Agora a mágoa não é pela saída do Vitor Pereira, agora é a mágoa pelo Vitor Pereira. E talvez isso ajude o torcedor, de maneira geral, a abraçar o novo técnico, um técnico formado em casa, a gente pode dizer assim. E logo a abertura de campeonato para ele é osso, né? Que vai jogar contra o Bragantino. É o Bragantino, né? Fora de casa. Logo de cara já pega um baita osso pela frente, né?
vai pegar um adversário já complicado. Então, eu acho que tudo isso tem o seu valor nessa hora. Tudo isso tem o seu valor. Osso daquele de canela, duro. Aí, aí vai para um jogo como esse, eu fico imaginando. Hoje, o Renato Augusto não treinou. As imagens foram abertas, o treino hoje, e o Renato Augusto estava dentro, na parte interna do clube, fazendo o seu trabalho. E como é que não vai rodar? Perfeito, é isso. Como não vai rodar? Exatamente, esse é o ponto. Como o principal nome do time, talvez, né? Aí você vai falar assim, não tem o Renato Augusto, tem o Giuliano. Eu gosto do Giuliano, acho bom jogador, mas ele não é o Renato Augusto, né? Por isso que é que eu não sou ninguém, né? Mas se eu fosse, como diria aquele repórter amigo meu, se eu fosse, amigo seu também, se eu fosse dirigente do Corinthians, eu daria uma olhadinha no Quinteiro. Dá uma olhadinha. O Corinthians está pagando 800 para jogador que nem treina, está treinando separado. Quanto que a volta do Paulinho pode ajudar também? O Paulinho deve voltar... 2 semanas, ele falou hoje. 2 semanas, né? 1 a 2 semanas ainda, já treinou, não fez nenhum jogo treino, mas hoje, por exemplo, participou lá já de atividades, ele está participando com bola, mas não houve assim, até ele cita aqui, hoje, no treino especificamente de hoje, ele já participou de algo mais intenso, mas ainda não jogou nenhum jogo treino, para não se expor e tal, mas em 2 semanas. Mas também eu acho que não estamos falando de um titular hoje absoluto no Corinthians, mas estamos falando de um jogador muito importante, até para esse rodízio que, por mais que o Lázaro não queira, vai acontecer. Renovou agora com o Fábio. Você imagina a defesa, olha, vamos ver, pensar nas idades. Tem o Fagner, o Gil, Balbuena e Fábio Santos. Entendeu? Ali vai ter que revezar também. Não é só o Renato ali para frente. Os 4 homens da defesa, eles não são jogadores jovens. Sim, pois é. Sim. O que tem de juventude são os 2 volantes. O Fausto Velho e o Maicon. Sim. Aí ele tem um vigor espetacular. Perfeito? E na frente os três da frente podem o Romero largar. já está na fase dos 30, mas o Yuri tem 21 anos e tal, e o Roger Guedes também não é velho. Novo. E a questão dos laterais é que os laterais, né, titulares não são jovens e os laterais substitutos não são certezas. Essa que é a questão aí, porque tem o Bidu que foi apresentado agora e tem o Rafael Ramos que acho que teve também a questão lá no Internacional do jogo, acho que aquilo mexeu muito com a cabeça dele. Agora vamos ver como é que vai ficar. A gente vai falar mais desse Corinthians, afinal de contas, a estreia no final de semana, o Pascoal lembrou bem, contra o Bragantino, fora de casa, primeiro jogo do Lázaro. A gente vai... Timão Notícias é um canal voltado para deixá-lo informado sobre o Coringão. Para manter-se atualizado, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com outros do bando de loucos.